Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje vamos falar da representação gráfica de uma função. Então, para isso, consideremos as seguintes informações que temos. Observe que, dada uma função f de A em B, o gráfico dela é o conjunto formado por todos os pares ordenados x e y para x pertencente a A e y pertencente a B e y igual a f de x. Ou seja, é o conjunto aqui que eu tenho x e f de x, onde esse x pertence a A. Então, observe que graficamente temos essa situação aqui, ó. Observe que aqui temos o eixo Y, aqui temos o eixo X. Observe que aqui, ó, temos um ponto x0, aqui, e aqui temos o f de x0. Então, observe que vamos ligar aqui, ó, e quando ligamos, encontramos esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto de coordenadas x0 e f de x0. Então, observe que, dada essa relação que temos, observe que x0 e f de x0 é um ponto do gráfico. Então, observe que esse ponto aqui é um ponto do gráfico. Esse aqui é o ponto do gráfico de coordenadas x0 e f de x0, certo? Agora, vamos pensar no seguinte, ó. O gráfico de uma função ajuda a analisar a variação das grandezas uma dependente da outra. Agora vamos pensar no seguinte, ó. Construção do gráfico de uma função. Agora vamos falar especificamente da construção do gráfico de uma função. Então observe que vamos agora começar com essa pergunta aqui, ó. Quais são os dados necessários e como devemos proceder para construir o gráfico de uma função? Vamos ver agora aqui, ó, o passo a passo a seguir. Então observe que veja o passo a passo a seguir. Então, primeiro ponto que temos aqui, ó, construir uma tabela com valores x escolhidos convenientemente e os respectivos valores de y. Então, o primeiro passo vai ser construir uma tabela, certo? Primeiramente, vamos escolher alguns valores de x para encontrar o valor correspondente de y. Segundo ponto, a cada par ordenado x e y da tabela, associar um ponto do plano cartesiano determinado pelos eixos x e y. E o nosso terceiro ponto que temos, ó, marcar um número suficiente de pontos até que seja possível esboçar o gráfico da função. Então, esses aqui são os três pontos que vamos seguir, ó, o passo a passo para a construção do gráfico de uma função. E vamos pensar também no seguinte, ó, na construção dos gráficos, vamos considerar a variável x assumindo todos os valores reais possíveis. Neste caso, podemos ligar os pontos por uma linha contínua. Então, prosseguindo, vamos fazer agora exemplos. Vamos para o nosso primeiro exemplo que temos, ó. Vamos construir o gráfico da função dada pela fórmula y igual a f de x, que é igual a 2x mais 1 com x real. Então, de início, vamos pensar aqui da seguinte forma, ó. Como x varia no conjunto dos números reais, escolhemos alguns valores arbitrários para x e obtemos os valores reais correspondentes para y. Então, de início, vamos aqui escolher alguns valores para x, para assim determinar o correspondente valor de y, certo? Então, os valores de x que escolhemos aqui foram menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Professor, eu poderia escolher outros valores? Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5? Poderia sim, certo? Aqui optamos por escolher esses valores aqui, ó.
menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Com esses valores de x aqui, vamos determinar o correspondente valor de y. Então, a nossa função é essa aqui, ó, y igual a 2x mais 1. Então, vamos de início aqui, ó, substituir o valor de x por menos 2 para assim determinar o valor correspondente de y para x igual a menos 2. Então, observe que a função é essa aqui, ó, y igual a 2x mais 1. Então, vamos substituir primeiramente o valor de x por menos 2, para assim determinar o valor de y. Então, observe que a nossa função é essa aqui, ó, 2x mais 1. Então, vamos primeiramente substituir o valor de x por menos 2. Então, y vai ser igual a 2 vezes menos 2 mais 1. Observe que 2 vezes menos 2 é igual a menos 4. E menos 4 mais 1 é igual a menos 3. Então, observe que quando x é igual a menos 2, y é igual a menos 3. Então, observe que ficamos com esse par ordenado aqui, ó, menos 2 e menos 3. Agora, vamos substituir o valor de x por menos 1, certo? Para assim determinar o valor de y correspondente a x igual a menos 1. Então, observe que a nossa função é essa aqui, ó, y igual a 2x mais 1. Então, vamos ficar com 2 vezes menos 1 mais 1. Observe que 2 vezes menos 1 é igual a menos 2. E menos 2 mais 1 é igual a menos 1. Então, observe que quando x é menos 1, y também vai ser igual a menos 1. Então, temos esse par ordenado aqui, ó, menos 1 e menos 1. Agora, vamos substituir x aqui por 0, para assim determinar o valor correspondente na nossa função. Então, observe que quando x é igual a 0, y vai ser igual a 2 vezes 0 mais 1. Então, 2 vezes 0 é igual a 0, e 0 mais 1 é igual a 1. Então, observe que quando x é 0, y vai ser igual a 1. Então, temos esse par ordenado aqui, ó, 0 e 1. Agora, vamos substituir o valor de x por 1. Então, a nossa função é essa aqui, ó, y igual a 2x mais 1. Então, vamos substituir o valor de x aqui por 1 para, assim, determinar o valor de y. Então, y vai ser igual a 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 é igual a 2, e 2 mais 1 é igual a 3. Então, observe que quando x é 1, y vai ser igual a 3. Então, temos esse par ordenado aqui, ó, 1 e 3. Agora, vamos substituir o valor de x por 2. Então, vamos ficar com y igual a 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2 é igual a 4. E 4 mais 1 é igual a 5, certo? E observe que aqui, ó, quando x é 2, y vai ser igual a 5. Então, temos esse par ordenado aqui, ó, 2 e 5. Agora que determinamos aqui, ó, esses pares ordenados aqui, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, que são menos 2 e menos 3, menos 1 e menos 1, 0 e 1, 1 e 3 e 2 e 5. Agora vamos pensar no seguinte, ó. O gráfico é o conjunto de todos os pontos correspondentes aos pares ordenados x e y, com x e y reais e y igual a 2x mais 1. Então, esses pares ordenados que determinamos anteriormente, agora vamos localizar os pontos aqui no nosso plano cartesiano, certo? Observe e vale lembrar que os pares ordenados que determinamos foram esses aqui, ó. Menos 2 e menos 3, certo? Aqui, ó, menos 1 e menos 1, 0 e 1, 1 e 3 e 2 e 5. Esses pares ordenados aqui, vamos localizar aqui no nosso plano cartesiano esses pontos correspondentes, certo? Então, observe que o primeiro que temos aqui, ó, é menos 2 e menos 3. Menos 2 aqui vai ser em x e menos 3 é em y. Então, vamos localizar primeiramente esse ponto aqui de coordenadas, menos 2 e menos 3. Então, observe que vamos encontrar aqui, ó, observe que aqui, ó, y na vertical, x na horizontal. Sentido positivo, sentido positivo. Sentido negativo, sentido negativo, certo? Agora, observe que menos 2 em x está aqui, ó, menos 1, menos 2. E menos 3 em y está aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Então, o ponto que temos é esse aqui, ó. Esse aqui é o ponto de coordenadas menos 2 e menos 3. Agora, o próximo que temos é esse aqui, ó, menos 1 e menos 1. Então, menos 1 aqui em x e menos 1 em y.
Então, menos 1 em x está aqui e menos 1 em y está aqui. Então, fazendo o tracejado, ó, chegamos aqui ó, nesse ponto. Esse aqui é o ponto de coordenadas menos 1 e menos 1. O próximo que temos aqui é o ponto 0 e 1. 0 e 1, esse 1 aqui é em y. Então, aqui ó, o ponto vai ficar aqui em cima do 1 do y. Então, vai ficar exatamente aqui. Esse aqui é o ponto de coordenadas 0 e 1. O próximo que temos aqui é o ponto 1 e 3. Então, observe que 1 e 3, 1 é em x e 3 em y. Então, 1 em x está aqui e 3 em y está aqui. Ó, 1, 2, 3. Então, fazendo o tracejado, chegamos aqui ó, nesse ponto. Esse ponto aqui é o ponto de coordenadas 1 e 3. O próximo que temos aqui ó, é 2 e 5. 2 em x e 5 em y. Então, observe que 2 em x está aqui, ó, 1, 2. E 5 em y está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, fazendo o tracejado, chegamos aqui ó, nesse ponto. Esse ponto aqui é o ponto de coordenadas 2 em x e 5 em y. Então, esse aqui é o ponto de coordenadas 2 e 5. Agora, observe o seguinte, que esses pontos aqui, ó, a partir desses pontos que temos aqui, ó, determinamos uma reta, certo? Então, observe que o gráfico da nossa função que temos aqui, que é y igual a f de x, que é igual a 2x mais 1, o gráfico dessa função vai ser justamente essa reta. Então, observe que a partir desses pontos que temos aqui, ó, formamos essa reta. Então, observe que o gráfico dessa função vai ser uma reta, certo? Prosseguindo, vamos agora para o nosso segundo exemplo, que diz o seguinte, ó. Vamos agora construir o gráfico da função dada pela fórmula y igual a x² menos 4, com x sendo um número real, certo? Então, vamos pensar agora da seguinte forma, de início. Ó. Quanto mais valores escolhermos para x, mais clara a ideia que teremos de como ficará o gráfico. Então, prosseguindo, vamos escolher alguns valores para x e elaborar uma tabela. Em seguida, colocamos os pontos correspondentes aos pares ordenados x e y no plano cartesiano determinado pelo sistema de eixos. Então, observe que, mais uma vez, vamos escolher aqui alguns valores arbitrários para x, para, assim, determinar o valor de y correspondente. Observe que os valores de x que escolhemos aqui foram menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. A partir desses valores que temos para x, vamos determinar os valores de y correspondentes, certo? Então, a nossa função é essa aqui, ó, y igual a x² menos 4. Então, de início, agora, o primeiro que temos aqui, ó, é para x igual a menos 3. Então, vamos determinar o valor de y para x igual a menos 3. Então, observe que vamos ficar com y igual a menos 3 elevado ao quadrado menos 4. Observe que menos 3 elevado ao quadrado é igual a 9. E 9 menos 4 é igual a 5. Então, observe que quando x é igual a menos 3, y é igual a 5. E observe que temos esse par ordenado aqui, ó, menos 3 e 5. O próximo que temos aqui, ó, é x igual a menos 2. Então, vamos determinar o valor de y para x igual a menos 2. Então, observe que vamos ficar com y igual a menos 2 elevado ao quadrado menos 4. Menos 2 elevado ao quadrado é igual a 4. E 4 menos 4 é igual a 0. Então, observe que quando x é menos 2, y vai ser igual a 0. E observe que temos esse par ordenado aqui, ó, menos 2 e 0. O próximo que temos aqui, ó, é x igual a menos 1. Então, vamos determinar o valor de y para x igual a menos 1. Então, observe que vamos ficar com y igual a menos 1 elevado ao quadrado menos 4. Menos 1 elevado ao quadrado é igual a 1. E 1 menos 4 é igual a menos 3. Então, observe que quando x é menos 1, y é igual a menos 3. E observe que temos esse par ordenado aqui, ó, menos 1 e menos 3. Agora, o próximo que temos aqui, ó, é x igual a 0. Então, observe que vamos determinar o valor de y para x igual a 0. Então, observe que y vai ser igual a
0 ao quadrado menos 4. 0 ao quadrado é 0, e 0 menos 4 é igual a menos 4. Então, observe que quando x é 0, y vai ser igual a menos 4. E observe que temos esse par ordenado aqui, ó, 0 e menos 4. O próximo valor de x que temos é 1. Então, vamos determinar o valor de y para x igual a 1. Então, observe que vamos ficar com y igual a 1 ao quadrado menos 4. 1 ao quadrado é igual a 1. E 1 menos 4 é igual a menos 3. Então, observe que quando x é 1, y vai ser igual a menos 3. Então, observe que temos esse par ordenado aqui, ó, 1 e menos 3. O próximo valor de x que temos é 2. Então, vamos determinar o valor de y para x igual a 2. Então, observe que vamos ficar com y igual a 2 ao quadrado menos 4. 2 ao quadrado é igual a 4. E 4 menos 4 é igual a 0. Então, observe que quando x é 2, y vai ser igual a 0. E observe que temos esse par ordenado aqui, ó, 2 e 0. O próximo valor que temos para x é 3. Então, vamos determinar o valor de y para x igual a 3. Então, observe que y vai ser igual a 3 ao quadrado menos 4. 3 ao quadrado é igual a 9. E 9 menos 4 é igual a 5. Então, observe que quando x é 3, y vai ser igual a 5. E observe que temos esse par ordenado aqui, ó, 3 e 5. Agora, observe o seguinte, que determinamos aqui, ó, esses pares ordenados aqui que temos, ó, menos 3 e 5, menos 2 e 0, menos 1 e menos 3, 0 e menos 4, 1 e menos 3, 2 e 0 e 3 e 5. A partir desses pares ordenados que temos aqui, ó, vamos localizar os pontos referentes a esses pares ordenados aqui no nosso plano cartesiano, certo? Então, observe que aqui, ó, fizemos já a construção do gráfico para a gente ganhar tempo, mas vamos localizar cada um desses pontos determinados aqui, ó, por esses pares ordenados que temos aqui. O primeiro que temos aqui, ó, é menos 3 e 5. Menos 3 é em x e 5 é em y. Então, menos 3 em x está aqui, ó, 1, 2, 3. Então, está aqui, ó, menos 3, ó, menos 1, menos 2, menos 3, certo? E 5 em y está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, fazendo o tracejado, observe que o ponto é esse. Esse aqui é o ponto de coordenadas menos 3 e 5. Então, esse aqui é o primeiro ponto que temos. Agora, vamos observar o segundo ponto que temos, ó. É esse aqui, ó. Menos 2 e 0. Menos 2 em x e 0 em y. Se é menos 2 em x e 0 em y, o ponto vai ficar em cima do menos 2 do x. Então, menos 2 em x está aqui, ó. Menos 1, menos 2. Então, o ponto vai ficar aqui, ó. Esse aqui é o ponto de coordenadas menos 2 e 0. O próximo que temos é esse aqui, ó. É o ponto de coordenadas menos 1 e menos 3. Menos 1 em x e menos 3 em y. Então, menos 1 em x está aqui, ó, menos 1. E menos 3 em y está aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Então, observe que esse aqui é o ponto, ó. Esse aqui é o ponto de coordenadas menos 1 e menos 3. O próximo que temos é esse aqui, ó. É o ponto de coordenadas 0 e menos 4. Observe que esse é o ponto de coordenadas 0 e menos 4. O menos 4 é do y. Então, o ponto vai ficar em cima do menos 4 do y. Então, menos 4 em y está aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, esse aqui é o ponto de coordenadas 0 e menos 4. O próximo que temos é esse aqui, ó. É o ponto de coordenadas 1 e menos 3. 1 em x e menos 3 em y. Então, 1 em x está aqui, ó. E menos 3 em y está aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, esse aqui é o ponto, ó. Esse aqui é o ponto de coordenadas 1 e menos 3. Então, esse aqui é o ponto, certo? O próximo que temos, vamos voltar aqui, ó. O próximo que temos é esse aqui, ó. Esse aqui é o ponto de coordenadas, ó. 2 e 0. 2 em x e 0 em y. Se o 2 é no x e o 0 é no y, então o ponto vai ficar exatamente aqui, ó. Vai ficar aqui em cima do 2 do x. Então, esse aqui é o ponto de coordenadas 2 e 0, certo? O próximo que temos é esse aqui, ó. É o ponto de coordenadas 3 e
5. 3 em x e 5 em y. Então, 3 em x está aqui, ó. 1, 2, 3. E 5 em y está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Fazendo o tracejado, ó, o ponto é justamente esse aqui, ó. Esse aqui é o ponto de coordenadas 3 em x e 5 em y. Agora, observe o seguinte, que esses pontos aqui, ó, determinaram esse gráfico. Observe que esse gráfico aqui, ó, é uma curva. E essa curva aqui vai ser chamada de parábola. Então, esse aqui é o gráfico da função y igual a x ao quadrado menos 4. Essa curva aqui, vamos chamar ela de parábola, certo? E assim finalizamos nossa aula.